Perfeito, deixa eu iniciar aqui minha gravação. Bom dia de novo, pessoal. E vamos recapitular um pouquinho do que a gente fez na última aula. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, show. O que a gente fez na última aula, né? Eu estava dando uma olhada ali nos circuitos. Nos circuitos e percebi que todo mundo fez, né? Pelo menos a grande maioria conseguiu montar o circuito do botão e conseguiu fazer funcionar. O meu desafio para vocês, que eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, é colocar um outro LED, um outro botão dentro desse mesmo circuito, sem apagar, para fazer o mesmo teste. Que é basicamente repetir isso. Só que aí, antes, a gente vai recapitular primeiro um pouco o circuito, depois falar um pouco dos blocos e falar um pouco desse texto, que é para onde a gente vai migrar aqui futuramente, que é começar a programar mesmo já em C++. Show? Então, bora lá. O que a gente... A gente montou um circuito com um componente de saída de dados e com um de entrada. O LED é o de saída, o botão é o de entrada. O botão ele tem 4 pinos, ao contrário do LED que tem 2. Por quê? Porque ele precisa de um pouco mais de energia para ele poder funcionar. Então, apenas a energia da porta digital que a gente colocou não seria suficiente para ele poder funcionar. Então, a gente foi, ligou aqui mais energia na placa e passou para ele, através do resistor para ele poder não queimar. Ligamos o negativo, porque todo componente para ele ser energizado, ele precisa do polo negativo e do polo positivo, né? Para a gente poder fechar o ciclo da corrente com ele. E fez a mesma coisa pro LED. Conectou todo mundo aqui nas suas respectivas portas que a gente escolheu, né? Portas digitais, porque são valores de 0 e 1, de ligado e desligado. Se não fosse, a gente utilizaria as portas analógicas, que estão aqui embaixo. E aí, depois que a gente montou esse circuito, o que a gente fez aqui? A gente foi pro código. Só que primeiro a gente codou em blocos. Deixa eu até fechar aqui, só para blocos. A gente falou um pouco sobre a função para sempre, né, que é sempre que o Arduino estiver ligado. A gente falou do condicional se não, né, se a gente tiver positivo, no caso, se uma expressão for verdadeira, a gente executa o bloco aqui dentro do se. Se não, a gente executa direto se não. Então, aqui ele está verificando se o pino 3, que é essa portinha aqui, que a gente deu pro botão, se ele está ligado, se ele é igual a alto, porque ele, ligado pra gente é alto. Se ele estiver ligado, se isso aqui for verdade, ele faz esse bloquinho aqui. Define o LED como ligado, como desligado. Deixa eu até testar isso aqui para ver se está ao contrário. É isso, se ele estiver alto, o nosso LED está desligado, alto no caso não clicado. Se ele estiver baixo, Deus, confundi, foi mal. Se ele estiver alto, o nosso LED fica desligado, fica baixo. Se ele não estiver alto, que ao contrário de alto é baixo, o nosso LED fica alto, e aí o nosso LED fica ligado. É por isso que quando a gente clica, ele acende. Podemos inverter isso? Sim. Só trocar aqui, ó, onde está baixo para alto, onde está alto para baixo. Aí o nosso LED ele vai começar sempre desligado, sempre ligado, né? E depois, quando a gente clicar, ele vai ligar. E ele ligado, aí toda vez que a gente clica aqui... Ai, cliquei no lugar errado. Pronto. Quando a gente clica, ele apaga. Tudo bem? Aí agora eu vou pedir para vocês colocarem mais um botão e mais um LED e depois a gente olha os códigos de texto. Vou dar 7 minutinhos aí para vocês, até as 7:50.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Ou querem mais uns 2 minutos? Eles estão conseguindo, Amanda. Pediram mais 5 minutinhos. Tá.
Gente, o pessoal que conseguiu pode ajudar o pessoal que ainda não conseguiu, tá? Lembrando que é para incluir mais um botão e mais um LED. Porque eu tô vendo uma galera aqui que tá colocando 2 LEDs, aí provavelmente tá acendendo os 2 LEDs no mesmo botão. Mas vi alguns também que acertaram aqui a montagem do circuito, eu ainda não testei o código. Vou dar mais alguns minutinhos para vocês.
Amanda, a maioria tá ok. Rafael, por aí também? Todo mundo ok? Amanda, dá mais alguns minutinhos. Nem todo mundo conseguiu. Ok.
E aí, pessoal? No Rafael foi? Tudo ok aqui. Ah, show. Então eu vou fazer aqui pra gente conferir os de vocês pra ver se tá funcionando e a gente fala dos códigos nesses últimos 13 minutinhos. Então, primeiramente, incluir os novos componentes, né? Aqui, mais um LED. Colocar azul. Mais um resistor. Ok, Amanda, estamos prontos, viu? Obrigadão. Nada. Aqui na porta 4 e esse aqui no negativo. Então eu já liguei o LED. Agora eu vou trazer mais um botão e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui no meio. Um resistor. Lembrando que o resistor é sempre no lado positivo, porque senão ele vai ficar inutilizado. E aí, procurar aqui uma portinha para poder ligar o botão. Como é o mesmo circuito, apesar de estar no mesmo Arduino, no mesmo protoboard aqui, a gente basicamente repete os códigos. Então, eu vou pegar um Sintão para poder fazer a verificação. Vou pegar um bloquinho matemático para poder fazer a comparação para ver se ele é igual. E aí vou pegar o que? O pino de entrada, né? Que é a questão do botão. E verificar se ele está alto ou baixo. Se ele estiver alto, eu vou definir o meu pino do LED como baixo. Não esquecendo de colocar as numerações aqui. Para o LED a gente colocou eu coloquei o número 4. E pro LED 4 e pro botão 5. LED 4, botão 5. Igual a alto. Se tiver isso, fica alto. Se não tiver, fica baixo. E vai testar. Toda vez que eu clico aqui, ele apaga. Peraí que eu vou definir aqui como 4. O de todo mundo tá funcionando, os dois botões? Sim, não. Eu esqueci de ligar a câmera de novo. Sim, não. Aqui tá tudo ok, mano. De todo mundo tá funcionando, tá bom. Então eu vou pedir para vocês mudarem ali na parte do código para blocos mais texto. Pra gente poder falar um pouquinho desses blocos que a gente fez e de como eles funcionam. Aí vocês vão ficar com uma tela assim parecida com a minha. Aqui, ó, blocos e texto. Estaria só blocos, desse jeito. E aí vocês vão mudar para bloco e texto. Porque a partir da próxima aula, talvez eu traga o circuito do potenciômetro já ainda com bloco, mas a ideia é que se vocês pegarem bem o código, a gente já deixar o bloco de lado e começar a trabalhar direto com os códigos, né? Então a gente consegue ter, assim, todos esses bloquinhos, eles têm uma correspondência lá do lado do código. A função que a gente não está usando, que é o setup, que é o no início, né, que a gente excluiu lá atrás, que seria essa daqui, lá dos bloquinhos de controle, é a nossa função setup, que é o sempre que o Arduino ligar. Para ajudar vocês podem utilizar essas notações aqui para poder escrever algumas observações no código. Essa parte que tiver entre o //, ela não é lida pelo compilador.
Então, na hora que ele vai compilar o código, ele não compila, você só deixa aquilo ali escrito para você. Então, vocês podem fazer o quê? Ah, vou fazer aqui uma alteração. Deixa eu mudar o meu direto para texto. Aí, fecha. Deixa eu pegar esse código aqui, vou para texto. Aqui, se eu quiser fazer uma anotação aqui para poder me lembrar, sempre que esse pedaço aqui é no início do Arduino. Quando o Arduino iniciar. Eu posso escrever. Como vocês podem escrever qualquer outra coisa que vai ajudar vocês a lembrar. Executando esse código, que ele veio dos bloquinhos, do mesmo jeito. Ó, clico no botão. Porque os blocos são apenas uma representação para o que a gente precisa aprender. Então, aqui, dentro dessa função setup, void porque ela não retorna nada. Tá? Dentro dessa função, a gente está definindo os pinos. Lembra que eu falei sobre componentes de entrada e saída? E aí a gente tem o pino 3 de input. Quem é o nosso pino 3? É o pino aqui do botão. A gente tem o pino 2 como output. Quem é o nosso pino 2? É o pino do LED. E a gente define mais 2. Ah, Amanda, eu quero incluir mais um LED. Como é que eu faço? Pin, mode. Escrevo aqui qual vai ser a porta que eu vou colocar ele. No caso, eu vou testar aqui com a 6. E o meu LED, ele é um componente de saída. Então, ele é output. Output. Vocês vão pegar isso de primeira? Não. Vocês vão se lembrar sempre disso? Também não. Mas é importante que a gente vá treinando. O que tem aqui nessa escrita? Depois vocês vão poder olhar esse código com mais calma para ter um pouco mais de familiaridade. Tudo que está escrito aqui em camel case, né, que é a primeira letra pequena da primeira palavra, da segunda maiúscula, ou então as palavras reservadas que estão todas em maiúsculo, como input, output, low, right, elas são palavras reservadas. Então, elas sempre precisam estar escritas desse jeito. Se elas não estiverem assim, não vai funcionar. E essa maneira de escrever, que é um pouco diferente da dos blocos, ela é necessária porque daqui a pouco, eu não sei se já chegaram ou se vão chegar os kits do Arduino. E aí, o Arduino, para a gente poder passar os códigos para ele, pela ideia do Arduino, tem que ser diretamente já escrito em C++. Na próxima aula eu vou trazer uma apresentaçãozinha para introduzir melhor vocês a essas palavras-chave, ao que é uma variável, como a gente pode otimizar nosso código, mas por hoje a gente vai se atentar a entender o que são essas duas funções void setup, que é no início, né? A void loop, que é a que a gente já conhece, que é o para sempre, que é um enquanto o Arduino estiver ligado. E aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer enquanto o Arduino estiver ligado? A gente vai fazer as verificações. Né? A gente vai verificar o se e o se não, que aqui no nosso caso é o if e o else. Então, o if, ele sempre vem seguido de uma condição, que precisa ser verdadeira para aqueles bloquinhos abaixo dele, que são esses aqui, para que eles possam funcionar. Então, o que eu preciso saber se é verdadeiro? Se a leitura, né, digital wide do meu pino 3, essa leitura qual é o sinal dele? Se ela está baixa, se ela está alta. Se ela tiver, a gente vai deixar o nosso LED alto. E a mesma coisa embaixo. Alto não, baixo, enfim. E a gente vai fazendo essas verificações. O else, que é o nosso se não, ele não precisa de condição, que é a mesma coisa lá do bloco. Então, ele vai ler a porta que ele quer ali, que é no caso a 2, e vai escrever nela alguma coisa, né? Porque se vocês perceberem aqui, tem leitura, read e tem write de escrita. Então, sempre vai fazer essas menções ao inglês, né? Porque o inglês é padrão para as linguagens de programação.
Os sinais, eles mudam um pouco quando a gente vem aqui para fazer as comparações lógicas no código. Por exemplo, quando a gente está falando de igual, um sinalzinho de igual assim, umzinho, a gente está falando de atribuição. Então, mais para frente, na próxima aula, a gente vai entender o que são variáveis. Mas se eu quisesse criar uma variável aqui, ó, porque vamos pensar, se eu olhar sempre para números, tipo pino 3, pino 2, pino 5, pino 4, pino 6, eu sempre vou ter que estar olhando no circuito. Só que se o meu código estiver muito grande e eu tiver vários componentes para poder verificar, ter vários números não é muito bom, não é prático, porque eu sempre vou ter que estar verificando. Então, a ideia é que a gente dê nomes para esses números. E aí, vamos dizer aqui que a gente queira saber o LED vermelho. Aí eu boto aqui LED vermelho. E aí o meu LED vermelho, ele é o 2. Então, isso quer dizer que a minha variável LED vermelho está recebendo um número 2. E que ela é do tipo inteiro. Por que ela é do tipo inteiro? Porque eu estou passando um 2 para ela. Se eu fosse passar uma frase, uma palavra, ou se eu fosse passar verdadeiro ou falso, seriam outros tipos, mas aí eu também trago nessa apresentação quais são os tipos de variáveis que a gente tem por aí na nossa programação. Tá tudo bem? Entraram em desespero ou tá indo? Só para eu poder saber como eu... Tá indo, Amanda. Eles têm um pouco de dificuldade nessa parte de texto. Tem? Não tem problema, que eu trago tudo explicado na próxima aula com a apresentação, aí mando a apresentação para vocês no grupo, e aí vocês batem com eles. Eles dão uma... Tá bom, então. Mas hoje é só mesmo uma apresentação de como a gente vai trabalhar agora sem os blocos, mas continuaremos montando circuitos, e o próximo circuito é o circuito do potenciômetro, né? A gente vai trabalhar um pouquinho esse componente aqui, e vai utilizar ele para poder medir, aumentar e diminuir a questão do LED. Então agora o nosso LED não vai só ligar, ele vai brilhar mais forte. E aí eu vou explicar o que é o potenciômetro, vou ensinar vocês a montarem o circuito e a gente vai para os códigos dele na próxima semana também. Ok. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não? Pessoal, então é isso, que eu sei que eu tenho que encerrar com vocês 8h30 para poder dar os 10 minutinhos para vocês se arrumarem para a aula. Rafael e Luciana, muito obrigada. Até a próxima semana. Até semana que vem. Isso, até semana que vem. A gente vai se falando no grupo, porque a gente ainda tem que marcar mais um treinamento para vocês, tirarem a certificação. Tá bom, então. Tá. Tchau, dá tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.